Capítulo 10. Não fazia nem uma semana que a senhorita Diana Parker fora advertida por seus sentimentos de que o ar marítimo seria naquele momento a morte para ela. E agora ela estava em Sanditon, pretendendo permanecer ali e sem dar sinais de uma mínima lembrança de ter escrito ou sentido nada disso. Era impossível para Charlotte não suspeitar de uma boa dose de fantasia em um estado de saúde tão extraordinário. Distúrbios e recuperações tão fora do comum parecia mais uma diversão de mentes ávidas em busca de ocupação do que reais aflições e alívios. Os Parkers era com certeza uma família de imaginação e sentimentos à flor da pele, e embora o irmão mais velho tivesse encontrado algum alívio para sua superabundância de sensações na função de empreendedor, as irmãs talvez estivessem concentradas em dissipar a sua, inventando estranhas queixas. Não que a vivacidade mental delas estivesse inteiramente empregada nisso. Parte dela era empregada em um esforço para ser útil. Parecia que elas precisavam ou estar demasiadamente ocupadas com o bem dos outros, ou então extremamente doentes. Alguma fragilidade de constituição, de fato, com uma infeliz mania pela medicina, especialmente pela medicina charlatã, as havia precocemente imbuído de uma tendência a vários distúrbios e várias ocasiões. O restante de seus sofrimentos vinham da imaginação, do amor ao destaque pessoal e da imaginação. Elas tinham corações caridosos e muitos sentimentos afáveis, mas o espírito de inquieta atividade e a glória de fazer mais do que todo mundo tinha uma parcela em cada exercício de benevolência, e havia vaidade em tudo o que faziam, bem como em tudo o que suportavam. Ela só foi apresentada aos outros no dia seguinte, quando, tendo sido transferidos para alojamentos e continuando todos bem, o irmão e a irmã e ela mesma foram convencidos a tomar chá com eles. Estavam em uma das casas do terraço e ela os encontrou acomodados para a chegada da noite em uma pequena sala de estar bem arrumada, com uma bela vista para o mar se eles quisessem. Mas embora tivesse feito um belo dia de verão inglês, não só não havia uma única janela aberta, como o sofá e a mesa e todos os elementos do cômodo em geral estavam todos do lado oposto da sala, junto a uma crepitante lareira. Lembrando-se de que a senhorita Parker havia arrancado 3 dentes de uma só vez, Charlotte se aproximou dela com um grau peculiar de respeitosa compaixão. Ela não era muito diferente da irmã em sua pessoa ou modos, embora fosse mais magra e abatida por doenças e remédios, mais relaxada em sua postura e mais branda em sua voz. Ela falou, entretanto, durante a noite inteira, tão intensamente quanto Diana, e a não ser pelo fato de carregar nas mãos sais medicinais, sorver 2 ou 3 vezes gotas de um dos frascos já acomodados no console da lareira e fazer muitas caras e contorções estranhas, Charlotte não percebia nenhum sintoma de doença que ela, na coragem de sua própria boa saúde,
não teria cuidado de curar apagando o fogo, abrindo a janela e descartando os sais e as gotas com o auxílio do fogo ou da janela. Ela tinha ficado bastante curiosa para conhecer o Sr. Arthur Parker e, tendo imaginado que ele fosse frágil e tivesse uma aparência delicada, sendo fisicamente o menor da família, não muito robusta, ficou atônita ao constatar que ele era tão alto quanto o irmão e muito mais corpulento, troncudo, não tendo nenhum traço de uma pessoa doente, a não ser por uma tez sem viço. Diana era, evidentemente, a chefe da família, quem tudo decidia e fazia. Estivera de pé durante toda a manhã, cuidando dos negócios da senhora Griffiths ou os da própria família, e ainda era a mais alerta dos três. Susan havia apenas supervisionado a remoção final deles do hotel, trazendo nos próprios braços 2 pesadas caixas, e Arthur havia considerado o ar tão frio que tinha apenas caminhado de um prédio para o outro com toda a agilidade possível, após o que se gabou de ter sentado junto à lareira até conseguir um bom fogo. Diana, cujas atividades tinham sido por demais domésticas para ser calculadas, mas que, como ela mesma afirmava, não havia se sentado uma única vez no espaço de 7 horas, confessou estar um pouco cansada. Tinha, entretanto, obtido muito sucesso para sentir um excesso de fadiga, pois não apenas havia conseguido, após superar 1000 dificuldades, assegurar uma casa decente a 8 guinéus por semana para a senhora Griffiths, como também tinha feito tantos acordos com cozinheiras, criadas, lavadeiras e acompanhantes de banho de mar, que a senhora Griffiths não teria quase nada a fazer quando chegasse, a não ser mover-se à mão para reuni-las à sua frente e escolher alguma delas. Seu último esforço na causa fora escrever algumas polidas linhas de informação para a própria senhora Griffiths, sendo que o tempo não lhe permitira valer-se da corrente de contatos que vinha utilizando até o momento. E agora ela se deleitava com a possibilidade de abrir as primeiras trincheiras de uma amizade com tão poderosa demonstração de favores inesperados. O senhor e a senhora Parker e Charlotte haviam visto as 2 post-chaise cruzando o campo até o hotel, enquanto partiam. Uma visão alegre que trazia muita curiosidade. As senhoritas Parker e Arthur também tinham visto algo. Puderam ver de sua janela que alguém tinha chegado ao hotel, mas não sabiam dizer quantas pessoas eram. Os visitantes haviam respondido por 2 carruagens de aluguel. Poderiam ser o grupo de Camberwell? Não, não. Se tivessem chegado uma 3ª carruagem, poderiam ser, mas em geral era consenso de que 2 carruagens de aluguel não dariam conta de um internato. O Sr. Parker alimentava esperanças de que fosse uma nova família. Quando estavam todos acomodados, após alguns movimentos, para olhar o mar e o hotel, Charlotte se sentou perto de Arthur, que estava sentado perto do fogo,
com tamanho grau de satisfação que realçou sua polidez em oferecer a cadeira a ela. Não havia nada duvidoso no modo como ela recusou a oferta, e ele se sentou de novo com muita alegria. Ela afastou sua cadeira para valer-se de toda a vantagem de tê-lo como um aparador que a protegesse do calor do fogo, e ficou muito agradecida a cada centímetro de suas costas e ombros que ultrapassava as dimensões por ela pressupostas. Arthur tinha o olhar tão pesado quanto sua compleição, mas de forma alguma era avesso a uma conversa. E enquanto os outros 4 estavam trocando ideias entre si, ele evidentemente não se sentiu penalizado por ter junto a si uma jovem tão bela que demandava por simples cortesia alguma atenção. Seu irmão mais velho observou a cena satisfeito, percebendo a indubitável necessidade de um motivo para a ação, algum poderoso estímulo que animasse Arthur. Tão forte era a influência da jovem e do viço dela que ele até começou a esboçar um pedido de desculpas por ter o fogo aceso. Não deveríamos ter uma lareira em casa, disse ele, mas o ar marítimo é sempre úmido. Nada me atemoriza mais que a umidade. Tenho tanta sorte, disse a moça, que nem percebo se o ar está úmido ou seco. Sempre há nele alguma propriedade que é saudável e revigorante para mim. Eu gosto do ar também, tanto quanto qualquer pessoa pode gostar, respondeu Arthur. Gosto muito de ficar parado junto a uma janela quando não há vento, mas infelizmente o ar úmido não gosta de mim. Ele me causa reumatismo. A senhorita não sofre de reumatismo, suponho. Não, de modo algum. Essa é uma enorme bênção, mas talvez sofra dos nervos. Não, acho que não. Não acho que eu seja nervosa. Eu sou muito nervoso. Para dizer a verdade, os nervos correspondem à mais grave das minhas queixas, na minha opinião. Minhas irmãs acham que sofro do fígado, mas duvido disso. O senhor tem todo o direito de duvidar, tenho certeza. Se eu sofresse do fígado, continuou ele, a senhorita entende, o vinho me faria mal, mas ao contrário, ele sempre me faz bem. Quanto mais vinho bebo, moderadamente, é claro, melhor fico, sempre fico melhor após o entardecer. Se a senhorita tivesse me visto hoje, antes do jantar, teria julgado que sou uma pobre criatura. Charlotte bem podia acreditar, entretanto manteve uma expressão imparcial e disse: pelo que sei sobre as queixas nervosas, acho que o ar livre e os exercícios são muito eficazes para apaziguá-los. Exercícios diários regulares, e recomendaria ao senhor que se exercitasse mais do que suspeito que está acostumado a fazer. Ora, eu gosto muito de exercícios, respondeu ele, e pretendo caminhar bastante durante o tempo que passar aqui, se o clima estiver ameno. Vou sair todas as manhãs antes do café e dar várias voltas em torno do terraço, e a senhorita vai sempre me ver na Trafalgar House. Mas o senhor considera uma caminhada até a Trafalgar House um bom exercício? Não pela distância em si, mas a colina é tão íngreme, subir aquela colina no meio do dia me deixaria todo suado. A senhorita me veria ensopado quando eu chegasse lá.
Sou muito vulnerável à perspiração e não pode haver sinal mais evidente de nervosismo. Nesse momento, eles estavam avançando tanto no campo da saúde que Charlotte considerou a entrada de um criado com os apetrechos do chá uma feliz interrupção que produziu uma mudança grande e imediata. As atenções do jovem foram subitamente desviadas. Ele pegou o próprio chocolate da bandeja, tão repleta de bules que parecia haver um para cada pessoa presente. A senhorita Parker bebia um tipo de chá de ervas, enquanto a senhorita Diana tomava outro. E voltando-se completamente para o fogo, ficou avivando e mexendo as brasas para sua própria satisfação e tostando algumas fatias de pão que haviam sido trazidas, já preparadas em uma assadeira. E até que a tarefa estivesse finalizada, ela não ouviu a voz dele, a não ser por algumas frases interrompidas que num murmúrio expressavam autocongratulações. Quando sua labuta terminou, entretanto, ele afastou a cadeira e a recolocou numa posição galante como sempre, e provou que não estivera trabalhando apenas para si mesmo, oferecendo a ela tanto chocolate quanto torradas. Ela já se servira de chá, o que o deixou surpreso de tão concentrado que estivera. Pensei que ia preparar a bebida a tempo, disse ele, mas o chocolate demora muito a ferver. Fico imensamente grata, respondeu Charlotte, mas prefiro chá. Então vou me servir, disse ele. Nada é melhor para mim do que uma boa xícara de chocolate bem fraco todas as noites. Chamou a atenção dela, no entanto, quando ele despejou tal chocolate bem fraco, que o líquido surgiu forte e escuro, e no mesmo momento as duas irmãs exclamaram: "Ó Arthur, você faz seu chocolate cada vez mais forte." A resposta de Arthur, que meio inibido, reconheceu que o chocolate estava mais forte do que deveria naquela noite, convenceu Charlotte de que ele não gostava nem um pouco de passar fome, como as irmãs desejariam ou como ele mesmo julgava adequado. Com certeza ele ficou muito feliz em mudar de assunto para o tema das torradas secas e não ouvir mais os apelos das irmãs. Espero que a senhorita prove algumas destas torradas, disse ele. Considero-me um ótimo tostador. Nunca queimo minhas torradas, nunca as coloco muito perto do fogo no início. E mesmo assim, a senhorita pode ver que não há nem um pedacinho delas que não esteja bem tostado. Espero que a senhorita goste de torrada seca. Com uma razoável quantidade de manteiga espalhada em cima dela, gosto muito, disse Charlotte, mas de outro jeito não. Eu também não, disse ele, extremamente satisfeito. Pensamos muito parecido nesse aspecto, ao contrário de achar que torradas secas sejam saudáveis, acho que fazem muito mal para o estômago. Sem a manteiga para amolecer as torradas, elas machucam a parede do estômago, tenho certeza disso. Terei o prazer de espalhar um pouco de manteiga na sua torrada e em seguida vou espalhar também na minha. Fazem muito mal mesmo para a parede do estômago, mas não há como convencer algumas pessoas. Elas irritam o estômago como um ralador de noz moscada.
Ele não pôde conseguir a manteiga, no entanto, sem algum esforço, pois suas irmãs o acusaram de comer demais e declararam que não devia confiar nele. E ele manteve que só comia o suficiente para proteger a parede de seu estômago, e além disso só queria a manteiga agora para a senhorita Haywood. Esse argumento acabou vencendo. Ele conseguiu a manteiga e a espalhou na torrada dela com uma precisão de julgamento que pelo menos deliciou a ele próprio. Mas quando a torrada dela estava pronta e ele pegou a sua, Charlotte quase não se conteve quando o observou, olhando para as irmãs enquanto escrupulosamente passava a manteiga na torrada para, num momento propício, acrescentar uma grande porção antes de levá-la à boca. Certamente, as alegrias do Sr. Arthur Parker na invalidez eram muito diferentes das de suas irmãs e de forma alguma espiritualizadas. Havia nelas uma boa dose de impureza mundana. Charlotte não podia deixar de suspeitar que ele adotava esse estilo de vida principalmente pela comodidade de um temperamento indolente, e estava determinado a ter apenas aqueles distúrbios que exigiam cômodos aquecidos e boa nutrição. Em um particular, entretanto, ela logo percebeu que ele adquirira algo vindo delas. O que? Disse ele. A senhorita se arrisca a tomar 2 xícaras de chá verde concentrado em uma única noite? Deve ter nervos de aço, como a invejo. Ora, se eu tomasse apenas 1 xícara, que efeito a senhorita acha que isso causaria em mim? Talvez o mantivesse acordado durante toda a noite, respondeu Charlotte, na intenção de derrubar os esforços dele para se surpreender com a grandiosidade das concepções dela. Ah, se fosse só isso, exclamou ele. Não, o efeito em mim é como um veneno, e eu ficaria com o lado direito completamente adormecido, em menos de 5 minutos após tê-lo ingerido. Parece quase inacreditável, mas aconteceu comigo com tanta frequência que não posso mais duvidar. O meu lado direito fica totalmente inutilizado por várias horas. Parece muito estranho mesmo, com certeza, disse Charlotte num tom indiferente, mas arrisco dizer que seria a coisa mais fácil do mundo para aqueles que estudaram cientificamente lados direitos e chás entender todas as possibilidades dos efeitos de uns sobre os outros. Logo após o jantar, a senhorita Diana Parker recebeu uma carta que vinha do hotel. É da senhora Charles Dapois, disse ela, de algum mensageiro particular. Após ter lido algumas linhas, ela exclamou em voz alta: Bem, isso é muito extraordinário mesmo, que as 2 tenham o mesmo nome, 2 senhoras Griffiths. Esta é uma carta de recomendação e apresentação da senhora de Camberwell, e o nome dela também é Griffiths. Mais algumas linhas, entretanto, e o rubor subiu-lhes à face, e muito perturbada, ela acrescentou: a coisa mais estranha que já aconteceu. Uma senhorita Lamb também, uma jovem das Índias Ocidentais de grande fortuna. Mas não pode ser a mesma, é impossível que seja a mesma.
Ela leu a carta em voz alta para obter consolo. Era simplesmente para apresentar a portadora, a senhora Griffiths, de Camberwell, junto com as 3 jovens sob seus cuidados, a senhorita Diana Parker. A senhora Griffiths, não conhecendo Sanditon, estava ansiosa por uma apresentação respeitável e, portanto, a senhora Charles Dapois, na qualidade de amiga intermediária, lhe entregara aquela carta, sabendo que não poderia fazer à querida Diana gentileza maior do que a de lhe dar meios de ser útil. A maior preocupação da senhora Griffiths era com a acomodação e o conforto de uma das jovens sob seus cuidados, uma senhorita Lamb, uma jovem das Índias Ocidentais, detentora de grande fortuna e de saúde delicada. Era muito estranho, muito esquisito, muito extraordinário, mas todos concordaram em decidir como impossível que não houvesse 2 famílias, 2 grupos tão diferentes de pessoas apresentadas nos relatos tornavam a questão quase certa. Devia haver 2 famílias, impossível que fosse o contrário. Impossível e impossível foi uma palavra repetida muitas e muitas vezes com grande fervor. Uma acidental semelhança de nomes e situações, embora surpreendente no início, não era nada incrível e assim ficou tudo resolvido. A própria senhorita Diana lançou mão de uma vantagem colateral para compensar sua perplexidade. Ela devia jogar o chale sobre os ombros e sair por aí outra vez. Mesmo cansada como estava, devia voltar imediatamente ao hotel para investigar a verdade e oferecer seus serviços.